Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, presbítero Cédric, pela condução do nosso culto até agora. Muito bem, amados, nós estamos chegando ao nosso primeiro mês, quarta mensagem da nossa recém-começada caminhada no Evangelho de Mateus. Hoje vamos para o capítulo 2, vamos a metade do capítulo 2, se não vimos ainda, e nós temos a proposta que durante esses bons meses que vamos ficar neste livro, no Evangelho de Mateus, o tema que vamos explorar é aquele que ali está projetado. O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Como nós já vimos abundantemente, irmãos, tanto na exposição de Isaías, como nossa EBD, que terminou em escatologia, na matéria de doutrinas básicas, nós vimos que Deus tem um plano para um reino terreno. Aqui a Bíblia chama de reino milenar ou reino messiânico. Mas o Evangelho de Mateus nos mostra que, por causa da postura do povo de Israel, o povo da onde vem o Messias, esta promessa que é para o mundo todo, mas em primeiro lugar para este povo, ela é retardada. Isso está bem declarado ali naquele tema. Então, passo a passo, nós vamos ver exatamente Mateus comprovando esta tese capítulo a capítulo. Hoje, como eu disse, vamos para o capítulo 2, quero pedir que você já deixe a sua Bíblia aberta, onde nós vamos ver a continuação, os eventos posteriores ao nascimento do Messias. Como nós já destacamos, Mateus não tem como objetivo escrever uma biografia, não tem inúmeros detalhes, não tem coisas que às vezes a gente tem no nosso imaginário, muito mais por causa de filmes do que realmente por causa das escrituras. Mateus é sucinto, ele já passou pelo nascimento, já passou por todos aqueles acontecimentos, já passou inclusive pelas visitas dos magos, dias, semanas depois, na verdade, do nascimento de Jesus, e agora nós vamos para um novo momento ao redor desses dias. Vamos lá, meus irmãos, e hoje a palavra de Deus vai nos ensinar a seguinte grande ideia em Mateus capítulo 2, de 13 até 23. A proteção do Messias comprova a sua origem divina e a necessidade espiritual dos homens. A proteção do Messias comprova a sua origem divina e a necessidade espiritual dos homens. À medida que vamos caminhando no texto, espero conseguir comprovar esta tese, esta grande ideia, e para tanto vamos fazer a leitura do nosso texto. Dá aquela olhada ao seu redor, vê se alguém precisa pegar uma carona na sua Bíblia de papel ou de bytes e bits, e vamos ler juntos Mateus capítulo 2, de 13 até 23. Vamos lá, versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. E assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Irmãos, no nosso texto de hoje, Mateus irá apontar mais uma vez para fatos do passado, para ilustrar e comprovar os fatos presentes narrados por ele e mostrar que não era uma mera obra do acaso,
ou especialmente que essas não eram pessoas comuns, especialmente este menino. Seria um enredo fácil deduzirmos que esse menino não teria nenhuma chance de sobreviver. O próprio Estado estava perseguindo. Nós vimos agora há pouco que um grupo paramilitar, um grupo terrorista, tem aterrorizado nossos irmãos em Burkina Faso. Quanto mais se fosse o próprio Estado que estivesse perseguindo esta família. Porém, nós vamos comprovar no nosso texto que a proteção do Messias comprova a sua origem divina e a necessidade espiritual dos homens. No nosso Evangelho de Mateus, nós já passamos pela genealogia, nós já vimos o pai de Jesus, o pai terreno, sendo informado sobre o que estava acontecendo, já passamos pelos magos, que eram gentios, ou seja, não judeus, viajando cerca de 1000 quilômetros para conhecer o rei dos judeus, seguindo a estrela. Nós também vimos a reação inicial de Herodes, aquela que para ele parecia uma enorme ameaça ao seu falso reinado. Nós já vimos que ele não era de fato digno nem legítimo no trono de Israel, porque nem judeu ele realmente era. Então hoje nós veremos o desenvolvimento posterior na vida da família de Jesus. O único e verdadeiro rei é um bebê indefeso, um bebê cujos pais não têm nenhuma influência, nenhum poder político, nenhuma condição de se defender. Como eu disse, nada mais fácil do que um governante com o poder do Estado ao seu lado, e com certeza com a omissão do Império Romano, se livrar dessa ameaça ao seu poder. Ao fazer isso, esse governante Herodes nos fornecerá uma descrição, uma imagem do caráter humano quando ele se opõe aos planos de Deus. E de quebra, ele vai ser instrumento para Deus cumprir através da maldade dele aquilo que ele havia prometido há mais de 700 anos atrás nos profetas. Então, a proteção do Messias vai ser comprovada na sua origem e vamos ver a necessidade espiritual dos homens. Passando para o nosso texto, nós vamos iniciar, meus irmãos, do versículo 13 até o versículo 15. E, em primeiro lugar, hoje, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: a proteção ao Messias destaca a soberania profética de Deus. A proteção ao Messias destaca a soberania profética de Deus. E como nós vemos isso no nosso texto? Depois da intervenção divina, alertando os magos de que não retornassem a Herodes, como Herodes havia pedido, o Senhor intervém mais uma vez para proteger o seu Messias, que, como eu disse, é apenas um bebê a essa altura. E novamente, através de um sonho, todas as instruções que José recebe acontecem desta maneira. Ele nunca teve uma visão acordada, sempre foi através de sonhos que anjos lhe apareceram. Então José é agora avisado para que saia da Judéia, literalmente que fuja para o Egito. O Senhor sabia, meus irmãos, que a perversidade e a autoproteção de Herodes não deixariam que ele largasse a questão depois de não ser informado pelos magos aonde pudesse encontrar o menino. Este é, na verdade, o segundo de 4 sonhos nos quais José vai ser orientado pelo Senhor, o Senhor supervisionando toda esta situação com o seu indefeso filho ainda ali como um bebê. Assim, o anjo aparece e ordena a José que leve Maria e Jesus para o Egito até que receba uma autorização, uma ordem para então regressar. A família, podemos deduzir, certamente se manteve no exílio através dos preciosos presentes que os magos trouxeram, como vimos na semana passada: ouro, não precisa de descrição, incenso e mirra, que eram substâncias caras, substâncias preciosas, e obviamente isso associado ao próprio trabalho de José, que era carpinteiro. Então eles são sustentados durante esse exílio com bastante facilidade. José então, irmãos, aproveita a noite e põe em ação o plano de obediência imediata à ordem recebida do anjo. Isso, meus irmãos, mais uma vez é algo que nos edifica. O exemplo desse casal, que foi escolhido para criar e cuidar do Filho de Deus. Nem um questionamento, nem um plano alternativo oferecido, apenas a obediência imediata. Deus ordenou, José tomou a sua família e imediatamente obedeceu. Então, no verso 15, Mateus coloca uma das mais frequentes marcas do seu evangelho. Ele está escrevendo, como já destacamos em outras mensagens, aos judeus, ao seu povo. E é imprescindível, irmãos, que Mateus conecte os eventos da vida de Jesus
àquilo que foi profetizado a respeito do Messias no Antigo Testamento. Tais predições, elas nem sempre são explícitas, nem sempre são tão claras para serem percebidas. Porém, meus irmãos, nós temos em nosso benefício um homem sob a inspiração do Espírito Santo. E sobre a instrução e a inspiração do Espírito Santo, Mateus é capaz de fazer tais conexões e trazer luz ao seu próprio povo para que eles pudessem reconhecer o Filho de José e Maria como Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Somente nos 2 primeiros capítulos, irmãos, para você ter uma ideia como Mateus bate nessa tecla, ele irá referenciar 5 citações do Antigo Testamento. Só no capítulo 1 e no capítulo 2. Sempre apontando, olha o que foi dito e olha o que está acontecendo com esse menino, comprovando quem ele era. Ainda aqui no verso 15, temos a terceira delas. E nós encontramos esse texto, meus irmãos, em Oséias capítulo 11. Nós já passamos pelo livro de Oséias todinho, alguns anos atrás, né? Oséias capítulo 11, versículo 1, onde nós lemos, aspas, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Esse texto de Oséias, ele não é uma profecia no sentido de estar predizendo o futuro. Oséias está escrevendo a rebelde nação de Israel, o reino do norte, e menciona como que o todo de Israel, muitos anos antes, na verdade séculos antes, havia sido chamado do Egito como uma nação na época jovem, ou seja, como um menino. E Deus trata esta nação como um filho, diz o texto. Séculos antes, quando esse povo, essa nação era apenas um clã, o clã de Israel, isto é, o clã de Jacó, os seus filhos e sua filha e etc. O Egito foi também um refúgio contra o perigo que eles corriam. Qual perigo? A grave fome que havia assolado, que havia se abatido sobre todo o mundo. De uma maneira, meus irmãos, é que Mateus está fazendo, debaixo da instrução do Senhor, um paralelo entre o Filho de Deus do Antigo Testamento, vamos chamar assim, Israel, e agora o seu Filho unigênito, coisas semelhantes acontecendo em um caso e outro. Mateus faz aqui, então, irmãos, é apontar como Jesus é o verdadeiro Israel. O Israel da antiguidade foi retirada do Egito, e no caminho para cumprir o propósito de Deus, o que era o propósito de Deus, irmãos? Tomar posse da terra prometida. No caminho, eles desobedeceram, eles se rebelaram, eles desapontaram o Senhor. O Messias agora seria completamente diferente. Logo, ele voltaria do Egito. E tempos depois, já adulto, ele triunfaria no deserto, diante do próprio Satanás, onde Israel havia falhado antes. Mateus está preparando, meus irmãos, a sua narrativa para isso, para mostrar o tempo todo que o Messias esperado vai conseguir fazer o que nós, judeus, diria Mateus, nunca conseguimos de fato fazer. Assim, meus irmãos, a soberania profética de Deus é destacada pelo nosso evangelista, apontando como o Senhor Deus Todo-Poderoso protegia o seu Messias, cumprindo as coisas que ele já havia predito lá no Antigo Testamento. Nosso texto vai continuar. Na sequência dele, Mateus irá se ocupar com a figura agora de Herodes o Grande. Apesar da soberania de Deus ser uma verdade bíblica inegável, e apesar de que por causa dela, nada, irmãos, nada acontece que seja contrário aos planos e propósitos de Deus, o homem, eu e você, Herodes também, ainda é responsável por suas atitudes. E neste caso, as atitudes pecaminosas são fruto dessa autonomia maligna que ele tem, que nós temos também. Nosso texto agora vai do versículo 16 a 18. Nós vamos aprender exatamente essa expressão que eu acabei de usar. A proteção ao Messias destaca a autonomia maligna dos homens. Enquanto Deus está agindo de uma forma, protegendo a Jesus e a sua família, Herodes entra em cena, mostrando o que o pecado do homem pode fazer no seu coração e nas suas ações. Quando nós olhamos para Herodes, irmãos, nós lembramos que as pessoas dizem que toda história tem um vilão. Mas se nós pensarmos, e se esse vilão fosse apenas um exemplo do que qualquer um de nós somos capazes de fazer, se nós fizéssemos livremente o que o meu e o seu coração desejam? Pare para pensar. Se nós não nos negássemos nada, se nós não tivéssemos nenhum limite, se nós não ligássemos para ninguém, nem para nada, muito menos para o Senhor,
Os vilões, meus irmãos, na verdade, eles exemplificam a maldade do meu e do seu coração. Muitas vezes nós olhamos para os vilões da Bíblia, para os vilões dos filmes, e dizemos: rapaz, mas que cabra ruim. Falta-nos sinceridade em reconhecer que a parte do impedimento da graça de Deus, irmãos, nós poderíamos seguir em frente com as mesmas coisas, com os mesmos planos que viesse no nosso coração, se não tivéssemos os limites de Deus. Bem, no nosso texto, o vilão é Herodes, que se denomina, provavelmente autodenomina, Herodes o Grande. Esse vilão, meus irmãos, ele está há muito tempo no poder. Ele está acostumado com a proteção do Império Romano. Ele é amigo do Império. Com certeza ele não é amado pelo povo judeu, porque, como eu disse, nem judeu ele é. Então ele é claramente esse vilão bem estabelecido. Ele já é, inclusive, já mencionamos, um ancião. Ele já está há muitas décadas no poder. E esse personagem está fazendo, meus irmãos, o que a sua mente e coração lhe impulsionam a fazer. E neste caso, o que ele deseja fazer? Se livrar da potencial ameaça ao seu reinado de décadas. Se você lembra do texto anterior, ele consultou os sacerdotes e os escribas, os especialistas da lei, para saber mais sobre o Messias. Agora não se engane, não é que Herodes fosse muito crente na palavra de Deus, mas por via das dúvidas, já que esse pessoal veio lá do Oriente, provavelmente da Mesopotâmia, guiado por uma estrela, é melhor botar minha barba de molho, tenho quase certeza que ele tinha barba. Por via das dúvidas, é melhor ficar do lado da segurança, porque agora, como eu disse, ele tinha uma potencial ameaça ao seu reinado de décadas. Agora, irmãos, mal sabia Herodes que, na verdade, a própria vida dele já estava por fim, estava preocupado com o trono. Seu trono era a menor das suas preocupações. Logo, o Senhor da vida iria dar fim à própria vida de Herodes, mas ele não sabia disso. Então ele está preocupado, meus irmãos, pensando que poderia manter-se no poder durante ainda muito tempo, se eliminasse a ameaça do novo rei recém-nascido dos judeus. No verso 16 temos então essa reação furiosa de Herodes, ao perceber que os magos não iriam voltar para lhe dizer onde estava o menino, o recém-nascido rei. A mentira de que ele desejava também ir adorar ao novo rei não havia dado certo, pois o próprio Deus, vimos semana passada, havia alertado os magos. Eles iam, em lugar de voltar a Jerusalém, que ficava a direção norte-nordeste para cá, de Belém, onde eles tinham ido ver Jesus, eles provavelmente seguiram direto para o oeste, subiram para a Mesopotâmia, evitando passar por Jerusalém. Diante de uma situação fora do nosso controle, então, nós que conhecemos o Senhor, o que a gente faz? Nós temos a obrigação de buscar o Senhor por socorro, nós temos a obrigação de buscar o Senhor por direção, nós temos a obrigação de buscar o Senhor por entendimento. Mas, irmãos, no nosso texto, não é uma pessoa temente ao Senhor. Herodes não era alguém que sequer conhecia o Senhor, de fato. Então, ele age usando a força do seu braço, ele age usando o seu poder humano, ao qual ele certamente idolatrava, como sendo algo que lhe dava muita importância, que lhe dava um destaque, que fazia as pessoas temê-lo. E em seu poder, o que ele faz? Ele decide ordenar a chacina, o genocídio, a morte de todos os meninos de 2 aninhos para baixo. Ele toma como base a informação que os magos ainda lhe deram quando esteve lá no palácio. Há quanto tempo haviam visto a estrela? Belém e regiões próximas iriam experimentar um terror provavelmente jamais visto, o genocídio dos seus pequenos filhos. Então, a maldade, meus irmãos, eu pesquisei, ela não foi registrada em outras fontes, só mesmo na Bíblia. Afinal, primeiro, por que não está em outro lugar? Belém, irmãos, era uma vila quase insignificante. E não havia tantos meninos assim de 2 anos para baixo. Não é exatamente como se ele tivesse matado centenas de milhares de crianças. Provavelmente apenas algumas dezenas de 2 anos para baixo. E segundo, esse era o menor crime na ficha corrida de um homem terrível.
Herodes, meus irmãos, era conhecido pela sua crueldade. Ele já havia ordenado até mesmo o assassinato de alguns dos seus filhos e esposa, porque ele suspeitava que estavam tramando contra ele. E o cara era meio paranoico. De repente via o filho, a esposa e a mãe cochichando ali, de repente estava planejando até uma festa do Dia dos Pais. Mas por via das dúvidas, já mandava matar. Então ele é um camarada conhecido por suas maldades. Em resumo, meus irmãos, apenas mais uma maldade na ficha corrida desse rei inseguro, desse rei insano. O próprio imperador romano César Augusto disse certa vez, olha só que interessante, irmãos, que era melhor ser o ruós de Herodes do que o seu ruiós. As duas palavras são parecidas, ruós e ruiós. O que ele disse, irmãos? Duas palavras quase idênticas. Era melhor ser a porca de Herodes, porque judeu não come porca, come porco. Era melhor ser a porca de Herodes do que ser seu filho. A porca tinha mais chance de sobreviver. Essa era a opinião do próprio imperador, sabendo que havia um louco sobre o trono de Israel, sobre o trono de Davi. Bem, agora Herodes, meu irmão, não sabia, porém, que a sua maldade dessa vez estava sob a supervisão do Senhor. Ele seria um instrumento do Senhor no cumprimento de mais uma profecia. O verso 17 registra novamente Mateus, fazendo a conexão com o Antigo Testamento e as suas previsões sobre o Messias. Agora o texto, antes era de Oséias, agora o texto é de Jeremias, capítulo 31, versículo 15, com certeza tem no rodapé da sua Bíblia, e lá nós lemos o seguinte: assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro, é Raquel, que chora por seus filhos, e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Jeremias, irmãos, originalmente, também não estava fazendo uma profecia distante, mas na verdade, uma profecia muito bem próxima dos seus dias. Jeremias está se referindo à invasão babilônica, que aconteceu quando inclusive ele ainda era vivo. Os babilônios, irmãos, entraram matando homens, mulheres e crianças. E agora o paralelo é feito diante da crueldade de Herodes. Raquel é mencionada aqui porque o seu túmulo fica próximo de Belém e ela é considerada uma mãe para a nação de Israel. E agora ela chora diante do genocídio das suas crianças. Apesar do vínculo, irmãos, com palavras de vários séculos antes, apesar de Herodes estar cumprindo algo que estava preparado já pelo Senhor, não se engane, Herodes não é um fantoche. Herodes não é uma marionete, como se Deus estivesse obrigando-o a fazer essas coisas. Esse é o ponto do nosso segundo ponto. Deus, irmãos, de forma alguma era o autor dos pecados de Herodes. Não foi Deus que chacinou os pequeninos, mas Herodes, por si mesmo, ele tomou a decisão de entrar para a história como um homem que tentou parar o plano de Deus às custas do sangue de crianças, matando inocentes. Nossas ações jamais irão, irmãos, atrapalhar os planos de Deus. O Messias continuou são e salvo, e o plano de redenção não foi em nada ameaçado. Porém, a maldade deste homem foi executada por sua própria decisão. O que nós queremos transmitir aqui, meus irmãos, é como Deus, sabendo das ações, das inclinações dos homens, usa os piores acontecimentos que eu, você, qualquer ser humano pode pensar para cumprir os seus planos. O plano de Herodes era matar a Jesus e interromper a possibilidade dele chegar ao trono, correto? Isso Deus disse, de jeito nenhum vai acontecer. Mas você pode se perguntar, pastor, de alguma forma ele não podia impedir o assassinato dessas crianças? Mesmo que fosse apenas meia dúzia, já é demais. Que fosse uma, já seria demais. Irmãos, no mistério das ações de Deus, nós não sabemos porque Ele não entra para interromper qualquer ação maligna que possa acontecer, ou qualquer mal que pode subvir sobre o nosso mundo, da própria natureza. Há 2 décadas atrás, nós tivemos um tsunami que matou literalmente centenas de milhares de pessoas. Nosso Deus tem condição plena de estalar os dedos e a onda somente ia murchar e nada iria acontecer. O fato é, meus irmãos, é que nós vivemos em um mundo caído, e Deus permite as ações dos homens, primeiro, para comprovar que este mundo é caído. Porque pare para pensar,
Se eu e você, seres humanos, visse um mundo onde Deus resolvesse todas as doenças, todas as catástrofes, todas as coisas ruins, você não batesse nem o seu dedinho na quina do móvel, porque Deus ia intervir. Você precisa de Deus exatamente para quê? Você buscaria Salvador para quê? Vivendo em um mundo teoricamente perfeito. Os efeitos do pecado no mundo, como por exemplo, a produção de alguém como Herodes, a produção de alguém com coração como o meu, é uma marca de como Deus precisa, como nós precisamos do agir de Deus nas nossas vidas, porque nossa autonomia maligna grita a necessidade de um Redentor, esse mesmo Redentor que Herodes queria se livrar. Na parte final do nosso texto, irmãos, versículos 19 e 23, nós vamos mais uma vez ver o Senhor agindo na história para proteger o seu Messias. E além disso, nós vamos ver o Senhor protegendo o seu Messias e preparando, vamos chamar assim, o palco e as circunstâncias que irão possibilitar, até mesmo contribuir, para que o seu povo continue com o coração endurecido, como havia sido decidido ser para com Deus, como Deus havia determinado. Nós sabemos muito bem através do profeta Isaías: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembra disso? Nós passamos por esse texto de Isaías, e eu lembrei a vocês que ele é citado nos evangelhos. Como que Deus possibilitou isso para que o povo fizesse a escolha diante das evidências, diante dos fatos, diante daquilo que ele encontrou? Vamos ver no final do nosso texto, 19 a 23. Terceiro ponto: a proteção ao Messias destaca a soberania de Deus, oportunizando a reação humana de rejeição. A proteção do Messias destaca a soberania de Deus, oportunizando a reação humana de rejeição. Como eu falei, a expressão correta é palco. Deus prepara as circunstâncias, o homem age como ele deseja. Deus não força o homem a fazer as coisas, mas ele prepara para que seus propósitos possam acontecer, e o coração do homem, que está na sua autonomia maligna, age de acordo. Vamos ver o nosso texto então, irmãos. Herodes morre. Então, nós precisamos entender que agora Deus está passando para uma nova fase e seu filho irá voltar do Egito. Vamos ver. Irmãos, algo que nós sempre podemos esperar sobre a história é que sempre todos os que se opuseram a Deus, a Jesus, à igreja, ao evangelho, ao cristianismo, todos passaram. Isso nunca irá mudar. Nietzsche disse, e as pessoas sedentas por um racionalismo aplaudiram: Deus está morto. Eu não lembro de cabeça quanto tempo Nietzsche morreu, acho que mais de 100 anos, se eu não me engano, ou quase isso, mas ele está morto, e o nosso Deus está mais do que nunca, continua agindo no mundo inteiro, continua salvando e transformando vidas. O próprio evangelho é a prova de que Deus está vivo, e Nietzsche continua morto. Eles irão passar sempre. Por outro lado, o Senhor Deus, a sua palavra, o evangelho, a sã doutrina, permanecem e permanecerão para sempre. No nosso texto nós temos mais um que passou na história, o grande Herodes, como ele se autonominava. Nós já explicamos, meus irmãos, que a contagem dos anos, como antes e depois de Cristo, está errada, né? Nós estamos, na verdade, por volta do ano 2030, 2031. Então, Herodes morre no ano 4 antes de Cristo, sendo que Jesus já tinha nascido. E, como está registrado, inclusive, no verso 19, Herodes morre. Ele é o cabeça de uma grande dinastia, uma dinastia ilegítima. Ele não tinha direito, e nem os seus filhos, a nenhum dos tronos que estava ocupando, mas eles foram colocados lá porque era o cargo comissionado do Império Romano. Eles eram amigos de imperadores, amigos de senadores, eles tinham influência, e por isso ali eles estavam posicionados. Então, mais uma vez, Herodes morrendo, José é visitado por um anjo em sonho. Virou todo dia, né? José vai dormir, lá aparece um anjo, esse anjo é anônimo, não é Gabriel. Ele aí: cá estou eu novamente. Como é que você está desde a última vez? Lá estava ele, mais uma vez. Ele visita a José para dar uma nova ordem. A ordem está no verso 20. Está diretamente ligada essa ordem à morte de Herodes. Mas reparem, meus irmãos, como ela está fraseolizada. Como ela está escrita? Olha lá.
No plural. Será que Herodes era daqueles que escolhiam o seu próprio pronome? 2000 anos atrás? Eu sou nós, não sou eu? Porque o texto diz o quê? Olha para a sua Bíblia. Estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Que fato interessante. Sabe por quê, irmãos? Havia um complô na alta corte, e eu ouso dizer, já unindo os religiosos também, para se livrar dele. Lembra que eu falei semana passada, meus irmãos? Jesus era uma ameaça. Esse pessoal todo vivia do bem, no bom e no melhor. Viviam na riqueza da realeza. Viviam na riqueza do templo, para si mesmos. Lembra da Corbã, lá em Marcos? Nem seus pais eles ajudavam, porque diziam que a oferta era Corbã, é para o Senhor. Eu vou comprar o meu Mustang aqui, para servir ao Senhor. Era assim que eles faziam. Jesus era uma ameaça. Nenhuma dessas partes tinha interesse em um novo rei, que pudesse comprometer o conforto e o poder que eles usufruíam. Eles então estavam em complô contra um recém-nascido. No sonho, o anjo ordena que José retorne para a terra de Israel, algo que ele mais uma vez imediatamente obedece, como nós vemos no versículo 21. É impressionante, meus irmãos, a gente conhece muito pouco de José. A tradição registra, e com certeza, que ele já havia morrido quando Jesus chega à idade do seu ministério. Mas que homem admirável! Ao ler esse texto, irmãos, esse detalhe tão pequeno, que eu já li o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, sei lá quantas vezes, esse detalhe tem me saltado à vista. A minha esposa costumava dizer aos nossos filhos que a obediência tardia é a mesma coisa que desobediência. Eu pensei, meus irmãos, como esse homem, não é fácil. Ele pegou a fama de homem traído, ou no mínimo de homem imoral, porque a sua mulher, que não era ainda plenamente sua mulher, nós já explicamos isso nas mensagens anteriores, que depois do seu compromisso, você já estava tecnicamente casado, mas só estava carnalmente casado depois do seu casamento, 1 ano depois. Neste período, Maria estava grávida do Espírito Santo. José era o comentário das fofoqueiras da vila. De uma forma ou de outra, ele estava mal, mas ele obedecia, sempre que ele recebia uma ordem. E algo a se destacar também, irmãos, dessa visita do anjo, é como ele dá a ordem. Ele ordena que José e a sua família retornem, não para a Judeia, mas para Israel. Está na sua Bíblia, verso 21, perdão. Ou seja, meus irmãos, o Senhor não está nem aí, Ele não tem compromisso, Ele não se dobra às decisões dos governos. Ali era a terra de Israel, Eretz Israel, que Ele havia dado ao seu povo. Detalhe pequeno no nosso texto do versículo 21. E aí no versículo 22 nós temos uma segunda parte do sonho, ou até um outro sonho, porque as instruções continuam. No lugar de Herodes, o grande, quem subiu ao trono? Subiu um homem chamado Herodes Arquelau. Agora ele reinava na Judéia. Ele era filho de Herodes. E obviamente, meus irmãos, ele é mais um rei ilegítimo sobre o trono de Davi, como seu pai e todos os seus irmãos. Por que esse homem é importante? O temor de José de retornar para sua terra natal, na Judéia, é compreensível. Como dissemos, meus irmãos, dificilmente o velho Herodes o Grande estava caçando esse novo rei sozinho. A corte estava junto. E seu filho Arquelau, que já era um adulto, certamente participava de tal iniciativa. Ele tinha interesse, era o trono dele também que estava em jogo. E além disso, meus irmãos, esse homem Arquelau, ele era conhecido por sua loucura, por sua tirania, por assassinatos inúmeros, e possuir uma personalidade instável. Tanto é que alguns achavam, inclusive, que ele sofria de problemas mentais, que ele era insano. Nem mesmo seus próprios o suportavam. Ele reinou apenas de 6 a 4 a.C. Pouquinho. Logo ele já saiu do poder. Por causa de Arquelau, meus irmãos, é que vem o aviso para que eles não voltassem para a Judéia. Então eles decidem se estabelecer na região da Galileia, ou seja, a região ao redor do Mar da Galileia, e mais especificamente uma cidade chamada Nazaré. Calma, que a gente está afunilando para o nosso terceiro ponto.
O verso 23, então, meus irmãos, declara que tal mudança é o cumprimento de mais uma profecia. Diz o texto: ele será chamado Nazareno. A importância, meus irmãos, dessa cidade, do ministério futuro de Jesus, a gente vai tratar mais em seguida, mais à frente. Mas antes, que profecia é essa? Primeiro, diz que se cumpriu o que foi dito não pelo profeta, mas pelos profetas. Então seria, que profecias são essas? Aonde nós encontramos qualquer evidência de uma frase dizendo, ele será chamado Nazareno? Se você tem um programa de busca de computador, e você colocar a palavra Nazareno para o Antigo Testamento, você não vai encontrar nenhuma ocorrência. Eu já tentei. Se você colocar no Novo Testamento, você vai encontrar, por exemplo, o texto que nós temos hoje. Mas no Antigo Testamento não aparece nenhuma vez, nenhumazinha. Então, será, meus irmãos, que Mateus errou? Será que Deus errou? O que vocês acham? Vote na enquete que está no nosso WhatsApp, não estou brincando. De forma alguma, meus irmãos. A explicação é simples. Nazaré vem da mesma raiz da palavra netzer, que significa ramo, raiz, broto ou ainda renovo. Especificamente se refere aos ramos novos de uma oliveira. A oliveira é uma árvore fantástica, meus irmãos. Você pode cortá-la até o toco e ela volta a brotar. Você pode deixar quase praticamente só as suas raízes e ela volta a renascer. Ela volta a trazer netzer ou netzerim no plural, brotos, ramos novos. É isso que significa. Ou seja, meus irmãos, apesar do tronco de Davi ter sido cortado, ter sido interrompido no trono por causa da desobediência do povo de Israel, é isso que o Senhor prometeu no texto aonde renovo aparece, Isaías capítulo 11. Peço a sua paciência para eu ler Isaías capítulo 11, versículo 1 ao versículo 10. Preste atenção. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um netzer, um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho, o gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Deixa o seu pastor orgulhoso, satisfeito. Nós estudamos esse texto, ele fala sobre o que, irmãos? Sobre o que? Sobre o milênio. Sei quem falou não, alguém dá um ponto aí, por favor. Sobre o reino messiânico. Ele será chamado Nazareno, porque ele é aquele que vem do renovo da raiz de Davi. Pastor, mas você só falou Isaías. Ele disse profeta. Tudo bem, já que você insiste, Jeremias capítulo 23. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça, Yahweh Tsedekanu. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte de todas as nações, para onde os expulsou, e eles viverão em sua própria terra. E Jeremias vai repetir a mesma promessa de outra forma lá no capítulo 33. Ou seja, meus irmãos, você pode estar olhando para o nosso terceiro ponto e se perguntando:
Onde que ele está no nosso texto? Eu vou explicar agora. É aquilo que eu disse que eles falar depois sobre Nazaré. Nazaré, meus irmãos, era uma cidade que o pessoal não gostava. Não era exatamente uma coisa assim, bora passar férias em Nazaré. Se alguém falasse isso, o pessoal pode dizer o quê? Você é doido, é? Beleza, é? Por quê, irmãos? Porque Nazaré era uma cidade mal afamada por ser conivente com os romanos. E de repente nem era assim, mas é porque lá havia uma guarnição romana para as regiões do norte da Galileia. Na ideia do povo, eles deviam expulsar os romanos de lá. Mas como? Eles eram camponeses, eram pescadores, era gente simples. Eles acabaram pegando, infelizmente, essa fama de estar associado aos romanos. Aqueles que viviam em Nazaré eram considerados conciliadores que se associavam ao inimigo, esses romanos. Portanto, quando alguém era chamado de nazareno, era na verdade um termo de desprezo. Então José e sua família se estabelecendo em Nazaré, o Messias mais tarde teve sobre si todo esse desprezo e foi considerado desprezível aos olhos de muitos em Israel. Nós podemos constatar isso, inclusive, irmãos, quando um dos apóstolos foi chamado, Natanael. Nós encontramos isso lá em João capítulo 1, versículo 46. Quando, agora me falta a memória, mas me parece que foi André, foi atrás de Natanael, porque era alguém que esperava o Messias. Natanael respondeu o seguinte, João 1,46, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Esse era o nível. Assim, meus irmãos, cada vez que Jesus era identificado como de Nazaré, ou Nazareno, os seus discípulos não se importavam com isso, mas a maior parte da população, dos seus opositores, usavam inclusive isso como desculpa. Eles, meus irmãos, tinham tão má vontade em investigar sobre Jesus, que em uma das suas reuniões para ir contra Jesus, eles dizem, esse camarada veio de Nazaré, o Messias não era para vir de Belém? Era só perguntar, e descobririam que de fato ele havia nascido em Belém, mas havia sido apenas criado em Nazaré. Ou seja, meus irmãos, Deus está já preparando o palco, através do cumprimento de profecias, enquanto protege o seu Messias, para a reação de rejeição futura que viria sobre ele. Vamos amarrar para irmos para casa? A proteção ao Messias destaca a soberania profética de Deus. Que legal, pastor. Que bom que ele fez isso com Jesus. Mas e nós? Meu amado, Deus tem profecias sobre as nossas vidas. Não há na Bíblia a profecia de onde você iria nascer. Calma, você não é tão importante assim. Não há na Bíblia profecia sobre com quem você ia casar, ou o grande ministério que você ia ter. Não é nada disso. Você não é nem o Messias, nem o Salvador da pátria. Então eu não me refiro também a essas, nem a essas profecias, e nem aquelas que as pessoas procuram por aí, para satisfazer os seus desejos carnais e materiais, para saber se serão ricos, o que serão, se prosperarão na vida, e assim por diante. Nada disso. O que temos a respeito de nós, irmãos, nas Escrituras? Que Deus soberanamente, profeticamente, está e continuará cumprindo. Está escrito que Ele nos ama e com seu sangue nos libertou do pecado. Está escrito que nenhum pecado tem mais poder sobre nós, porque fomos livres para sermos seus servos. Está escrito que nada pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está escrito que Ele começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo. Está escrito que Ele foi nos preparar lugar eterno e que voltará para nos buscar. Preciso continuar? Estas não são, irmãos, promessas de políticos. Essas não são coisas para encher igrejas. Essas não são afirmações para entusiasmar você. Deus não é marqueteiro. Deus é Deus. E o que Ele promete, Ele cumpre. Quando fecharmos os olhos aqui, abriremos e veremos os olhos do nosso Salvador. Nada mudará isso. Essa é a soberania profética. Deus cuida da sua palavra de Gênesis a Apocalipse. Ele é o começo e o fim, o alfa e o ômega. Tudo que está escrito, amado, ao meu e ao seu respeito, Ele irá cumprir, porque Ele possui essa soberania profética sobre a nossa história.
assim como possuía sobre a vida do Messias, na qual ele fez exatamente isso. A proteção ao Messias destaca a autonomia maligna dos homens, mas, bem, tem um outro lado. Vivemos, irmãos, em um mundo caído. Vivemos em um mundo onde os homens fazem e continuarão fazendo coisas mais. E, debaixo da soberania de Deus, elas sim poderão nos afetar aqui. Em nenhum lugar na Bíblia há algo escrito de que nós seríamos imunes aos males deste mundo. Deus amava Jó, e ainda assim ele perdeu tudo, perdeu até mesmo a sua saúde. Deus amava Paulo, e ainda assim, no chamado a Paulo, Jesus completa dizendo: mostrarei a ele o quanto deve reinar. É isso que está no texto, irmãos? Não, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Senhor chamado, né? É tão legal cantando, eu tenho chamado. Eu quero ver cantando, se foi isso aqui. Chamado para sofrer. Irmãos, ele amava o seu filho, o Messias, e ainda assim ele foi morto em uma cruz. Em Filipenses 2 vezes Paulo fala: a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. A nossa segurança, meus irmãos, apesar disso, é que a autonomia maligna dos homens jamais realizará algo em nossas vidas que não esteja debaixo da permissão de Deus. Se precisar, Ele foge com a gente para o Egito, mas quando precisar, Ele leva a gente a Jerusalém diante do Sinédrio e para o Gólgota. É que em todo o tempo, meus irmãos, o Senhor estará nos protegendo, assim como protegeu o seu Messias, o nosso Senhor e Salvador. A proteção ao Messias destaca a soberania de Deus, oportunizando a reação humana da rejeição. Por fim, meus irmãos, nada acontece por acaso. As ações dos homens contra a verdade, as ações dos homens contra o Evangelho, contra Deus, são causadas em reação às ações de Deus. O que eu quero dizer? Se nada do que nós estamos pregando aqui tivesse acontecido, não haveria simplesmente oposição. Pessoas hoje gastam literalmente a sua carreira, as suas vidas, para combater a fé cristã. Elas não se contentam em apenas não crer, elas precisam provar que não é verdade. Um deles tentou fazer isso, e o título do seu livro, depois de que a sua cruzada acabou, é o seguinte: 3 pontinhos, e a Bíblia tinha razão. O outro jornalista nos Estados Unidos acabou escrevendo o livro A Causa em Pró a Cristo, alguma coisa, tradução assim, livre. Ponto é, meus irmãos, o Evangelho não tem nenhuma ameaça real contra ele, mas é o que as pessoas fazem em reação às ações do Senhor. Pare para pensar, o Senhor poderia trazer o seu Messias com pompa. Jesus poderia ter vindo com riqueza. Ele poderia ter nascido em Jerusalém. Ele poderia ser um cara bonito, impressionante, que nem o Jim Caviezel lá da Paixão de Cristo, antes da surra, né? Barba bem feitinha. Um Jesus pintoso. Ele podia ter feito tudo isso, irmãos. Porém, Jesus nasceu humilde, pobre, em uma cidade sem importância e criado em outra de má fama. E quanto à sua aparência, não podemos esquecer, porque Isaías não deixa nos esquecer, 53, 2 e 3, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Deus fez tudo ao contrário. Deus age, meus irmãos, na nossa proteção e em proteção do seu plano para a humanidade. Mas no processo, os homens encontrarão nas ações de Deus as suas desculpas perfeitas para rejeitá-lo. Eu comentava com os homens no nosso curso desta semana que ninguém abandona nada por causa da suposta hipocrisia daquele lugar. Na minha academia, logo na frente tem uma lanchonete, e as pessoas saíam da academia e iam para lá comer um X aloprado. E eu não me rebelei, não volto mais nesse lugar, as pessoas são hipócritas.
estão aqui acabando de malhar e tudo mais, e treinar, agora vão comer um aloprado. Que gente hipócrita. Cancela minha assinatura da academia. Não fiz, não. Na sua escola certamente tinha o pessoal lá da cozinha, né? Queria nada com nada, né? Se tirava nota só para passar de ano. Aí depois que inventaram esse negócio de que ninguém fica reprovado, foi a festa. Mas ninguém abandona a escola. Eu não volto mais aqui. Um monte desses meus colegas são um monte de hipócrita, não tem nada em compromisso com o ensino. Ninguém faz isso. Mas os homens usam a suposta hipocrisia da igreja. A igreja não fez isso, a igreja não fez aquilo, o crente não fez isso. Ser crente que nem fulano, como desculpa perfeita para rejeitar o evangelho e a oferta que lhe está sendo dada. Esse mesmo irmãos que irá no final separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas abraçarão o Salvador de origem divina, reconhecendo a sua necessidade espiritual. Por outro lado, os bodes rejeitarão o Salvador, desacreditados da sua origem divina e negando veementemente que tenham qualquer necessidade espiritual. Meu amado, hoje no vídeo também, você tem duas pessoas para se identificar nesse texto, não tem uma terceira, não tem escapatória, sinuca de bico. Ou você é a pessoa obediente e temente ao Senhor, exemplificada em José e sua família, ou você é Herodes o Grande. Você pode nunca ter promovido uma chacina, espero eu. Você pode nunca ter feito as coisas terríveis que este homem fez, com certeza. Mas do seu jeito, se você não abraça o Messias, você está vivendo e trabalhando para rejeitá-lo. Talvez com um sorriso, talvez com muita tranquilidade, talvez até sendo amigo de Deus e do Evangelho. Mas isso não basta. O que nós precisamos, meus irmãos, é reconhecer a necessidade desse Messias, a nossa necessidade espiritual, e nos rendemos a Ele chamando de Senhor e Rei. Amém. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pelos detalhes que Tu inspiraste Teu servo para registrar, para que hoje pudéssemos trazer e aplicar as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela segurança, mais uma vez, que a Tua palavra nos traz, de que Tu estás no controle de tudo na nossa vida, de que os homens, de que o inimigo, nada podem fazer que não vá colaborar com Teu propósito para nós. Dá-nos uma semana, Deus, abençoada, debaixo desta verdade, seguros, em paz, por causa do Deus que nós servimos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.